Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Ekev. Por quê? E esta Parashá, ela vai de Deuteronômio 7:12 até o 11:25. Para a gente começar, como a gente sempre faz, dando uma pequena introdução, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra Ekev, a gematria dela, né, que é a soma das letras em hebraico. E, obviamente, você sabe que cada letra em hebraico também é um número. Então, quando eu tomo a soma deles, eu tenho um significado, um sentido ampliado da palavra. A soma de Ekev é 172. 172, quando a gente soma 1 mais 7, 8 mais 2, 10. Só essa soma, ela já está relacionada com a palavra Keter, que é coroa. Só que, quando você pega o desdobramento da palavra Ekev, ela se conecta também aos 10 mandamentos, porque é o número de palavras que tem nos 10 mandamentos. Olha só que interessante. E as palavras que estão dentro dos 10 mandamentos, elas contêm 620 letras, que agora liga a gematria direta de Keter. Então, o 172, que já era Keter, agora é Keter amplificado. E Keter diz respeito à glória do Eterno, que é a coroa. Ora, o objetivo desta Parashá, então, logo no título dela, qual é? É dar a mim e a você uma coroa de vida eterna, através não só de Yeshua, mas da obediência. E aqui é muito interessante isso, porque quando a gente fala de obediência, irmãos, nós estamos falando de alguma coisa básica, uma coisa simples, mas que nem todo mundo quer fazer, quer obedecer. E por que isso? As pessoas, elas vêm com uma carga, elas vêm com uma bagagem anterior, que muitas vezes não permite que essas pessoas se curvem para que elas possam obedecer, fazer o que é simples, abrir mão do erro, ser restaurada através disso, ter o caráter transformado, a personalidade mudada para melhor, para poder estar no padrão do Senhor. É uma coisa simples, só que para a grande maioria das pessoas não é tão fácil assim. E às vezes a gente olha, você fala assim, puxa vida, mas isso é uma coisa que qualquer um faz. Será? Vou mostrar uma coisa para você aqui. Olhe só as promessas que essa palavra tem na Parashá agora, logo na saída dela. Deuteronômio 7:12 diz assim: será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e fizeres, o Eterno, teu Criador, te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. Vamos parar um pouquinho aqui. Essa promessa diz respeito ao povo de Israel, ok? Então nós somos parte desse povo, nós somos conectados a Israel. Quando fala de pais, está falando de antepassados, daqueles que nos geraram. Obviamente, essa palavra pais aqui está ligada aos patriarcas, Abraham, Isaac e Yaakov. Então, a promessa que foi feita lá atrás para eles, agora ela está sendo chamada para poder se cumprir na vida desse povo. E essa promessa, ela vai se desdobrar historicamente falando, até alcançar os nossos dias. E aí tem uma coisa muito interessante. Por quê? Para guardar o conserto e a beneficência que jurou aos pais, ou seja, o Eterno fez um pacto com os nossos antepassados e diz que se os filhos deles, Abraham, Isaac e Jacob, obedecessem, eles iam ter a beneficência, os benefícios que estão conectados com a obediência. Tá? Bom, o versículo seguinte, ele vai dizer como que o Eterno faz isso, tá? Olha só que coisa interessantíssima. Diz assim, verso 13: e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar,
e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu moço, o teu azeite e a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Você já parou para pensar nessas prerrogativas aqui? Amar-te-á. Quem ama, cuida. Quem ama, procura fazer de tudo pelo ser amado, para que essa pessoa se sinta bem, entre outras coisas. Abençoar-te-á. Abençoar. O que é isso? Essa palavra, depois eu vou voltar para tratar um pouco mais sobre ela, mas eu preciso mostrar para você o que é bênção. Quando você, por exemplo, vai fazer uma refeição, você faz uma brahá, uma bênção antes. Qual é o objetivo? Daqui a pouco eu vou explicar, tá? Deixa eu só desenvolver isso aqui melhor, eu vou voltar para esse tema. Uma outra coisa, te fará multiplicar. O povo de Israel nasceu com uma família. Não era uma família gigantesca, mas essa família começou a se multiplicar. E hoje é uma família que está espalhada pelo mundo inteiro. E até onde eu sei, não dá para contar o número do povo de Israel. Porque você acaba identificando um, depois outro, e soma mais um, soma mais outro. E eu não estou falando de judaísmo oficial. Eu estou falando daqueles que têm raízes judaicas e que se espalharam pelo mundo. Podem ter perdido a sua parte da sua identidade, mas o seu DNA continua judaico. Isso aqui não dá para negar. Abençoará o fruto do teu ventre, da tua terra, do teu grão. Você imagina que tudo aquilo que a gente colocar a mão, irmãos, o Senhor vai abençoar. E o que é isso, abençoar? Que coisa que é essa de abençoar, irmãos? É algo que vai transformar a nossa vida, entendeu? Então, isso é algo também que é espetacular, irmãos, no sentido de que nós precisamos ter, da parte do Senhor, um entendimento, sabe? Um entendimento sobre isso. Então, eu e você precisamos agora compreender, dentro dessa paraxá, que há um desenvolvimento do Senhor para as nossas vidas. E Ele, através desse desenvolvimento, Ele vai nos levar a um padrão de excelência. Tudo isso obedecendo. Então, tem o fruto do ventre, o fruto da terra, o teu grão, o teu mosto, que é o vinho, o azeite, a criação de vacas, o rebanho de gado miúdo, dentro da terra, dentro daquele contexto que o Eterno falou, vou te dar essa promessa. Tudo isso, irmãos, nós temos como um benefício pela obediência. Então, voltando lá no princípio, o benefício da obediência está aqui. Aí ele fala uma outra coisa que também para mim ela é sobrenatural. Você gostaria de se destacar entre as demais pessoas? Pois é. Deuteronômio 7,14. Bendito serás mais do que todos os povos. Será que você parou para pensar no tamanho de uma promessa dessa? Por que hoje o povo de Israel se destaca em várias áreas dos demais povos? É por causa dessa promessa aqui. É porque aqui na Torá tem uma promessa explícita. E quando a gente obedece, o destaque vem. E não vem porque eu me esforcei, mas vem porque dentro de um padrão de obediência eu pude então receber como benefício esse destaque. E aí o Senhor, Ele permite que o nosso conhecimento da palavra, a nossa vivência da palavra, nos coloque numa posição de destaque. E as pessoas vão olhar e vão dizer assim, o que é que você tem de diferente? De onde você tira tudo isso? Qual foi a escola que você cursou? Ok? Vamos continuar aqui. Nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais.
Nós estamos falando de dois tipos de esterilidade, a física, que é humana, e a animal. Mas a humana, irmãos, ela é uma coisa muito interessante, porque aqui, essa promessa aqui, ela está conectada com os patriarcas, porque as nossas matriarcas eram estéreis, e o Senhor precisou quebrar o padrão da esterilidade para poder trazer Israel à existência. Quebrado isso lá atrás, hoje não é necessário mais que nós sejamos estéreis. Você entende isso? Hoje nós já podemos frutificar e multiplicar, voltando novamente à promessa do Eterno. Ou seja, nós podemos ter filhos, filhas, nós vamos ter fazendas, rebanhos, gado, e nós não vamos ter problema de esterilidade também no nosso gado. Entendeu? No produto que vai gerar para a gente recursos, para que nós possamos desenvolver a nossa vida. Então, nós não seremos estéreis e aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, produzirá frutos para que a gente possa subsistir. Então, veja bem que promessa espetacular essa. Eu traduziria isso aqui assim: tudo que você colocar a tua mão, o Senhor vai trazer sucesso. Óbvio que isso tem um passo a passo. Mas falando de forma assim genérica, você ora e fala assim: Senhor, eu gostaria de ter um negócio. Aí o Senhor pega e fala assim, ó, hipoteticamente, tá? Você vai ter aqui, você vai criar aqui um carrinho que você vai vender pipoca, e a sua pipoca vai ter o sabor XYZ. E você faz aquilo e as pessoas começam a gostar da sua pipoca. E o seu carrinho de pipoca começa a vender muito, daqui a pouco você já tem um franchising, aí você está fazendo, tem carrinhos espalhados pela cidade, daqui a pouco os seus carrinhos estão espalhados por outros lugares, porque você patenteou aquilo, e você se tornou uma grande empresa vendendo pipoca. E a pergunta é, como é que isso pode acontecer? Como que um negócio desse acontece? Qual que é a resposta? A obediência. É uma coisa que parece simples, mas com um incremento vindo da eternidade para a sua vida, torna aquilo algo que as pessoas querem, que elas amam, que elas desejam, e elas vão falar para outros. E aquilo vai se espalhar. Uma ideia simples, porém vinda da mão do Eterno para você poder ter sucesso. E isso, irmãos, é algo que o Senhor dá para os seus filhos. Ele entrega isso na mão dos seus filhos. Basta que nós sejamos obedientes, oremos. Vamos esperar o momento certo do Senhor para Ele entregar isso na nossa mão. Agora, irmãos, não adianta a gente fingir que obedece e não obedece, e na hora de agir, a nossa atitude se mostrar contrária à nossa fala. Não vai adiantar. Porque o Senhor, Ele olha tudo isso, irmãos, de uma forma diferente. Ele olha a nossa kavaná, a intenção do nosso coração. Deixa eu continuar para você ver uma outra coisa aqui. Ele diz assim: e o Senhor desviará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças do Egito, que bem sabes, antes as porá sobre os que te odeiam. Essa promessa aqui é fantástica. Não significa que nós não vamos ficar doentes, mas aquelas enfermidades malignas do Egito não vão vir sobre nós. Por favor, vou repetir, estamos falando de pessoas obedientes, por favor. Tá? Então as pessoas obedientes, eles não vão receber como punição as enfermidades do Egito. Ok? Então, isso não virá sobre nós. Antes, o Senhor pegará essa enfermidade e colocará sobre aqueles que nos odeiam, aqueles que nos fazem mal, aqueles que se levantam contra nós. Os irmãos estão entendendo? Então, esta promessa aqui parte, porque isso aqui é um bloco de promessas, é um conjunto, é como se fosse uma sacola de promessas sobre a nossa vida.
Ele não vai colocar em nós, o nosso inimigo ainda vai receber isso como brinde, né? Pense bem, que coisa fantástica é a obediência. Continuando, ele diz assim: pois consumirás a todos os povos que te deram o eterno teu Criador. O teu olho não os poupará e não servirá seus deuses, pois isso te seria por laço. Irmãos, vamos falar um pouquinho aqui sobre inimigo. O que o Senhor faz com os nossos inimigos? Ele se encarrega de consumir. Nessa época aqui, Israel ainda estava no deserto. Eles iam entrar em Canaã, eles iam ter que pegar em espada para poder limpar a terra, ok? Então isso aqui é uma promessa que o Senhor dá do seguinte: na sua caminhada vai ter momentos em que você vai precisar chegar e dizer: Senhor, tira essas pessoas da minha frente, tira essas pessoas da minha vida, Senhor. Pai, eu não quero mais viver perto de fulano, ciclano e beltrano, porque eles me fazem mal. Nesse caso, irmãos, você não precisa colocar a mão. Entrega para o Senhor, deixa Ele colocar a mão. Entendeu? Porque Ele mesmo vai se encarregar de fazer o que é necessário. E veja bem, está escrito assim: o teu olho não o poupará. O que significa isso? Uma expressão idiomática. Você vai olhar certas pessoas que estão inseridas em certos contextos em que você vai dizer assim: não, Senhor, isso aqui eu não quero, realmente eu não quero isso para mim. Tira, Senhor, em nome de Yeshua. Sabe por quê, irmãos? Existem pessoas que elas não têm condições de andar conosco. Elas têm até uma aparência, têm uma carinha, às vezes elas são assim, até bonitinhas. Mas com o passar do tempo, elas revelam a sua verdadeira essência. E depois que revelou a essência, acabou. Aí o olho não pode poupar, não dá para andar junto com gente assim, entendeu? Ai, mas eu gosto tanto porque o fulano, ele foi meu amiguinho, e isso não dá. Melhor mais saudável para nós não andarmos com este tipo de gente. O teu olho não o poupará. E olha só por quê. Diz assim: e não servirás a seus deuses, pois isto seria por laço. Essas pessoas, em última instância, são idólatras. E elas querem trazer para dentro do contexto da nossa vida esse tipo de idolatria. Que não é uma idolatria de ter um ídolo, ter aquele pedaço de pau, de pedra, seja lá o que for, lá para... Não é isso. Mas são tipos de idolatria que elas sorrateiramente vêm para poder destruir a nossa vida. Então você percebe uma outra coisa, que existem situações, amado, em que o Eterno tira as pessoas da nossa vida. Sabe por quê? Porque essas pessoas são idólatras. Ele está querendo nos livrar da idolatria. Porque essas pessoas nos conduziriam, junto consigo mesmas, a um outro tipo de caminho. Olha só que coisa impressionante é essa. E aí, irmãos, a gente acaba, tendo lutas, tendo problemas e entrando em situações desnecessárias para a nossa vida. Aí a vida para, puf. Aí tudo estagnou. Aí você fala assim: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Por que chegou nesse ponto, Senhor? Misericórdia. E aí, irmãos, tem o quê? Tem toda aquela situação em que nós vamos ser obrigados a buscar arrependimento, voltar lá para trás, para a gente falar assim: Senhor, eu errei, eu não devia ter feito isso, porque fulano não foi bem só na minha vida, me levou para tal situação, tal, para isso, para aquilo outro. E aí tem todo um trabalho de voltar, retomar o caminho, para se alcançar aquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. E tudo isso é ruim. Tudo isso, irmãos, é algo que não vai te deixar alegre, não vai te fazer crescer na vida, isso, entendeu? Porque se você pega, por exemplo, esse mesmo livro de Deuteronômio, lá no capítulo 7, no verso 26, ao último verso do capítulo, ele diz assim:
Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Assim como ela, de toda detestarás, de todo a abominarás, porque anátema é. Irmãos, infelizmente, quando a gente coloca uma pessoa dentro de casa, a gente às vezes quer ajudar, mas às vezes nós estamos colocando um anátema na nossa vida, uma maldição. E às vezes não é nem dentro da nossa casa fisicamente, mas é na nossa vida. Entendeu? Ah, uma pessoa se tornou nosso amigo. E aquela pessoa depois mostra quem ela é. Puxa vida, e aí essa pessoa, ao invés de se transformar naquela bênção, aí ela se transforma em quê? Uma maldição. Que veio para quê? Entre outros objetivos, roubar, matar e destruir. Por isso que a essência de uma pessoa, ela é revelada ao longo do tempo. Porque uma pessoa, ela pode te enganar durante algum tempo, mas ela não vai conseguir te enganar todo o tempo. Então, veja como é importante a bênção do Senhor pela obediência, para que esta obediência te conduza à vitória e te livre desse tipo de situação e de pessoa. Você entende? E o Senhor, nós precisamos, amados, que o Senhor nos livre desse tipo de coisa, para a nossa caminhada ser mais tranquila, você poder respirar e falar assim, aleluia, eu estou caminhando com mais tranquilidade, eu estou indo melhor agora porque já não tenho pessoas que eram ruins, tinham uma índole ruim. Hoje tem uma expressão, né? Tóxica, pessoas tóxicas na nossa vida. Então, esse é o objetivo da gente obedecer a palavra, porque o próprio Senhor, ele vai abrindo o caminho e vai tirando, vai jogando para trás, para que fique só no passado da nossa vida. E outra coisa, irmãos, corta o cordãozinho, o cordãozinho emocional com essas pessoas, porque não vale a pena andar com gente que não vai acrescentar, ok? Vamos agora falar um pouquinho mais sobre a questão da bênção aqui, né? E aqui tem uma coisa aqui no capítulo 8 de Deuteronômio. Olha aqui. Todos os mandamentos que vos ordeno hoje guardareis para fazer, para que vivais e multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Eterno jurou a vossos pais. Veja bem. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Criador, o Eterno teu Criador, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha só, o deserto é lugar de guardar mandamento. O deserto é tempo de obediência. Por quê? O deserto vai permitir que eu obedeça e vença o deserto. Para quê? Quando eu chegar em Canaã, eu já chego numa postura diferente. Eu já sei o que é deserto, já sei o que é passar por problemas, já sei o que é vivenciar milagres. Aí eu chego em Canaã e digo assim, eu não quero abrir mão do que eu vivi lá atrás, porque eu vivi um tempo de bênção, eu vivi um tempo de presença do Eterno, eu vivi um tempo de multiplicação de milagres na minha vida. Eu não quero abrir mão disso. Por isso o deserto é bom. E aí diz assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, veio do céu. Nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem nem só de pão viverá, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. Oh, meu pai, e Yeshua disse a mesma coisa. Olha que tremendo isso aqui. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da bênção. E quando a bênção vem, irmãos, há abundância na nossa vida. E quando a gente come, bebe, se farta, o que a gente faz? Agradece ao Senhor, entendeu? Mas, quando a gente não está no caminho certo, entendeu?
Aí o que acontece? A pessoa vai escornear. E o que é isso? Ela vai negar o Senhor. Porque ela vai dizer, eu já tenho tudo. Para que eu preciso de outras coisas? Deixa eu então te mostrar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante a gente falar disso agora em nome de Yeshua. Vamos falar sobre brahá. O que é brahá? Essa palavra significa bênção. Para que serve uma brahá? Por que quando eu vou comer eu faço uma brahá, quando eu termino de comer eu faço uma outra brahá, quando eu estou na congregação eu faço brahá, quando eu vou orar eu faço brahá? Para que eu faço a bênção tantas vezes? Qual que é o objetivo da brahá? No sentido básico, ela é um meio de reconhecer o que o Eterno nos deu. Então o Talmud afirma o seguinte, o Eterno criou tudo, e participar dessa criação sem um consentimento seria equivalente a roubar. E como que eu consinto em participar da criação do Eterno? Abençoando aqueles alimentos que eu estou consumindo, fazendo bênçãos em tudo. Por quê? Porque eu reconheço o Criador e me aproximo dele. Então, a brahá, ela é isso. A brahá, ela te leva a reconhecer que tudo veio da mão do Criador. Então, a brahá, ela é uma coisa que eu podia dizer assim, por favor, Senhor, recebe a minha gratidão, obrigado pelo sustento, pelo prazer que o Senhor me concedeu, de poder participar disso, daquilo e daquilo outro. Sabe aquele momento que você fala assim, puxa, eu queria tanto fazer tal coisa, uma coisa que dá prazer, tá? Vamos falar de comida? Comida é um negócio interessante para isso. Você chega, você fala assim, puxa, eu queria comer tal comida. E aí o Senhor te proporciona uma oportunidade de você ir a algum lugar para comer aquilo que você tanto queria. Aí você, quando vê o prato diante de si, qual é o sentimento que está no seu coração? Alegria. Uau, eu vou saciar agora o meu desejo por este alimento. Qual que é a nossa obrigação? Fazer a brahá antes. Agradecer ao Eterno porque Ele está proporcionando que a minha alma seja satisfeita de um desejo dela naquele momento. Passo a passo, o Senhor vai colocando e vai nos alegrando com pequenas coisas. Então, qual é a forma que eu tenho para reconhecer que Yeshua é que me deu tudo aquilo? Fazendo a brahá. E a brahá, ela tem uma fórmula que ela começa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Nós colocamos o Eterno na posição dele, de direito, de fato, o governante supremo do universo. É para essa pessoa que nós estamos agradecendo. Não é para quem está do lado, alguém pagou a conta, Rabino, vou agradecer para ele. Antes você agradece para o Eterno que vai usar a vida dele para te abençoar. Dito e feito. Entendeu? Tudo isso, irmãos, faz parte da paraxá. Porque quando eu recebo todas essas bênçãos, eu tenho que ser grato. Deixa eu mostrar uma coisa para você, que o Midrash, ele relata que Abraham, ele armou a tenda dele num local, ele armava a tenda dele, né, num local onde havia passagem de pessoas, fluxo de pessoas. E a tenda de Abraham era aberta de todos os lados. Por quê? Quando uma pessoa se aproximava, ele convidava a pessoa para comer. E aí, depois de a pessoa ter comido, a pessoa agradecia, dizia, olha, não agradeça a mim, agradeça ao Eterno, porque Ele é o provedor de todas as coisas. E existiram casos que as pessoas rejeitaram. Não, eu não vou agradecer a Ele, não. Então, Abraham dizia assim, tudo bem, então você paga a refeição. E como pagar uma refeição num contexto daquele no deserto seria muito caro, eles acabavam agradecendo ao Eterno e reconhecendo quem era o Criador dos céus e da terra, porque Abraham levava essas pessoas a raciocinar e dizer, puxa vida, eu estou no deserto,
Eu cheguei aqui, me deparei com um homem que me recebeu, me alimentou e agora me fez ter a consciência de que o Criador dos céus e da terra me proveu tudo através dele. Eu tenho que agradecer. Veja como é um raciocínio tremendo do Midrash, mostrando que Abraham tinha isso também como uma estratégia para mostrar quem era o Eterno. Ou seja, ele levava as pessoas a raciocinarem, através da comida, a grandeza do Criador. Olha que coisa tremenda essa. Só para continuar, tá? Quem é a fonte de todas as bênçãos? Lógico que é o Eterno, né? Então, quando nós fazemos abrahar a bênção, nós estamos elogiando ao Eterno, bendizendo por tudo aquilo que Ele, que é fonte, que é a origem, está nos dando, tá? Então, é como se nós estivéssemos olhando, percebendo o que está acontecendo, reconhecendo quem é o Eterno e declarando isso publicamente. Como assim, publicamente, Rabino? Porque isso deve ser feito também em público. Você não pode agradecer ao Eterno só na sua casa. Não dá para reconhecer só na casa que a gente vive, na casa do pai, da mãe, que são pessoas que te conhecem e tal. Nós temos que reconhecer isso também, irmão, sabe aonde? No restaurante, na lanchonete, entendeu? Olha só que coisa tremenda. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo para a gente poder ter experiências com o Senhor. Eu tive muitas ocasiões de estar em viagem, pregando em vários lugares do Brasil, e às vezes quando a gente ia jantar depois de ter pregado, né, com os pastores, com os líderes, estávamos num restaurante e quando o garçom estava servindo, o pessoal ia comer, eu dizia assim, peraí, ninguém vai orar? Porque eu não como sem orar, irmãos. Eu não como sem fazer abrahar. E aí a pessoa olhava e dizia assim, bom, então o senhor ora. E aí, irmãos, o garçom do lado, o pessoal, todo mundo do lado, eu vou fechar os meus olhos e vou fazer abrahar. E eu não estou nem aí. E muitas vezes eu fui questionado. E às vezes o garçom falava assim, senhor, eu posso fazer uma pergunta? O senhor não se ofende se eu fizer uma pergunta? Porque a pessoa vem com aquele tato, né? Primeiro, o senhor é judeu, né? E por que o senhor rezou, né? O pessoal fala assim, por que o senhor rezou aqui pela comida? E aí, irmãos, eu tinha que abandonar o meu prato momentaneamente para poder falar de Yeshua para aquele garçom. Só que eu não estava falando para o garçom. As pessoas que estavam ao redor estavam me ouvindo. Então nós estamos testemunhando da grandeza do Criador num restaurante, numa lanchonete, seja lá onde for. Você entendeu como é importante a gente poder ter um padrão de vida que nos conduz até Yeshua, às vezes, sem você pregar, só com a sua atitude que vai gerar uma curiosidade. E quando a pessoa se abre e faz uma pergunta, ela está disposta a te ouvir. E esse é o melhor momento da gente poder chegar e falar. E aí eu fui e expliquei para aquele rapaz, e ele ficou servindo a nossa mesa, e no final eu falei assim para ele, eu posso dar um abraço? E eu dei um abraço no garçom, irmãos, e foi uma coisa tremenda no meio daquele restaurante. Sabe por quê, irmãos? Nós temos um testemunho que nós precisamos dar para as pessoas. Nós não podemos deixar de ser crentes em Yeshua em qualquer lugar por onde nós andamos. Deuteronômio 8:18 mostra o seguinte, você, Eterno, é a fonte de todas as bênçãos que trouxe esta prosperidade. Irmãos, eu preciso reconhecer de onde está vindo tudo isso. Inclusive a palavra brahá, ela tem como raiz berer, que significa joelho. Quando eu recito uma brahá, é como se eu estivesse dobrando os meus joelhos diante do Criador em público. Só pelo fato de eu recitar a bênção. E mais, eu estou mostrando para ele o quanto eu amo, publicamente falando.
Essa palavra brahá ainda vem de brei, ainda tem na sua raiz breihá, que significa manancial. A bênção que eu faço sobre o alimento, ela libera um manancial de parnassá sobre a minha vida, sustento. Quando eu reconheço que o meu sustento vem do Senhor, ele diz assim, já que você está reconhecendo, eu vou aumentar a tua parnassá, vou dar mais sustento para você continuar reconhecendo quem sou eu, por onde você for. Olhe bem isso aqui. Essa palavra brahá ainda, ela é composta de 3 letras em hebraico, né? Da raiz dela. Beit, Resh e Raf. Que os valores numéricos são 2, 20 e 200. O número 1 significa quantidade mínima de qualquer coisa. O 2 inicia uma série de multiplicidade ou de multiplicação. Ou seja, 3, 2, na raiz da palavra brahá, significa que a multiplicação, quando eu oro, quando eu faço a bênção, vai estar acontecendo de forma natural. Aí nós entendemos Yeshua, quando ele orava para que houvesse multiplicação. Ele pegava os alimentos, elevava e fazia brahá. Naquele momento, os alimentos se multiplicavam. Mágica? Não. Resultado do conhecimento da palavra do Eterno. Você entendeu? Havia uma necessidade, então vai haver multiplicação, porque a brahá, ela reconhece o poder do Eterno, reconhece que ele é a fonte de todas as coisas e reconhece que ele é capaz de multiplicar aquilo que está diante de nós. Por isso você não pode orar com uma mesa vazia. Quando você for fazer a brahá, a mesa tem que estar completa. E aí você ora e faz com que a multiplicação venha sobre aquilo que está lá em cima, sobre a mesa. Você entendeu isso? E é fácil, irmãos, a gente ter experiência como essas. Nós tivemos muitas experiências. Nesses anos todos que nós temos feito as festas do Senhor, 34 anos fazendo festa, quantas vezes, irmãos, nós estávamos com a casa cheia, e eu olhava para a mesa e dizia assim, Senhor, não vai dar, Pai, tem muita gente e a comida eu acho que não vai ser suficiente. E a orientação que o Espírito Santo sempre me dava, faça a brahá e confie em mim. Irmãos, foram assim inúmeras vezes. Nós estendemos as mãos e fazemos a brahá. E a pessoa chegava, comia, repetia, sobremesa, repetia a sobremesa, e saía e dizia assim, Rabino, que festa maravilhosa. Oh, que glória, eu nunca participei de um negócio desse, porque a brahá, ela abre, é a chave que abre um fluxo de bênçãos do céu para a terra. E depois, no final da festa, eu chegava para as irmãs e falava assim, a comida deu? E as irmãs me chamavam e falavam assim, Rabino, sobrou? Eu falava, como assim sobrou? Não é possível, a comida que eu vi aqui, eu achei que não ia dar. E elas falavam assim, Rabino, veja bem, nós vamos ter que levar para casa, para não estragar, porque sobrou a comida. Através de uma brahá, irmãos. Você entende o que eu estou dizendo? Nós vivemos isso todos os dias. Então, a bênção, essa questão da bênção do Senhor, do reconhecimento quem Ele é, isso é algo muito profundo. Quem não faz a bênção é como se tivesse roubado ao Senhor, é como se tivesse roubado ao povo judeu e toda a humanidade. E essa pessoa se nega a oportunidade de receber algo do Criador. Eu vou ser bonzinho. Quem não faz a brahá, ele está sendo falto de entendimento. Para mim não falar uma outra palavra. Está faltando entendimento para essa pessoa, para esse ser, que precisa entender que a brahá, ela tem um objetivo para a sua vida. Ela libera centelhas sagradas para transformar aquilo que é mundano em algo profundamente espiritual, porque a comida, ela tem conexões com a salvação, ela tem conexões com a vida eterna, ela tem conexões com liberar bênção sobre a vida das pessoas. Comer é um ato sagrado. Uma das coisas que a tradição rabínica diz é que nós vamos participar do Seudah Mashiach,
do banquete do Mashiach, na eternidade. Comida de novo, sagrada. Comida sagrada, comida que alcançou esse status de sagrado. Porque nós aqui entendemos o que é isso. Entendeu? Por isso, quando a palavra diz que o homem não vive apenas de pão. Por quê? Porque ele libera a palavra e aquele pão ele se transforma em algo mais. Entendeu? Ele não é um alimento só para o corpo, ele é um alimento para a alma, ele libera centelhas de santidade sobre nós quando nós fazemos abrahá sobre o alimento. E isso é algo extraordinário, porque não vai nutrir só o nosso corpo, mas a nossa alma, as nossas emoções serão colocadas em linha, através da abrahá, da liberação das centelhas sagradas do Senhor, mantendo uma conexão com o infinito. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou me conectando ou fortalecendo as minhas conexões com o Ein Sof, o infinito. Muita coisa a gente podia falar aqui, mas eu preciso terminar. Eu queria dizer para você que fazer um abrahá é louvar o Eterno, é louvar a Yeshua pela provisão deles. É a gente reconhecer que cada momento da nossa vida vem deles, tudo vem deles. Eu tomo um copo d'água, porque ele está me providenciando água para beber. Se eu estou comendo, ele está me providenciando algo para que eu possa me alimentar. Então, quando você e eu temos a oportunidade de consumir algo e fazer um abrahá, nós realmente estamos fazendo um ato de santificação e de reconhecimento do poder do Criador em prover para mim e para a tua vida aquilo que nós necessitamos. Que nós não deixemos, através dessa Parashá Ekev, de entender que a nossa obediência vai trazer a bênção e que eu, para reconhecer o poder dessa bênção, preciso agradecer ao Eterno por tudo aquilo que Ele me tem dado, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite ele aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém. Toda rabá.